Teve confusão entre o grupo Disney. Bom, acontece que já há algum tempo eles vêm negociando sobre quem vai ao paredão na próxima vez, porque chegou o momento deles se votarem. E aí, meus amigos, os meninos já vinham conversando, né? Inclusive tinha havido uma conversa na jacuzzi em que os meninos estavam discutindo se o paredão falso poderia ser ou não considerado um paredão. E eu não sei em que ponto eles querem chegar nisso, né? Só um espaço para uma opinião pessoal minha aqui. Eu acho inválida essa discussão de que se paredão falso é paredão ou não, porque assim, qual é o sentido dessa conversa? É dizer que a pessoa que vai ao paredão fica emocionalmente abalada? Bom, se é nesse sentido, o paredão falso sim, abala da mesma forma, porque não tem diferença nenhuma de um paredão falso pro paredão normal. Mas enfim, na época, o Arthur até tinha dado essa opinião, dito o seguinte, que o paredão falso era um paredão normal, porque ele passava por todos os processos, que só o público sabia que era um paredão falso, mas que eles lá dentro não. Então o Arthur contava assim como um paredão, mas nessa conversa na jacuzzi em específico, eles não tinham chegado à conclusão ainda que eles queriam, que era o seguinte: os meninos queriam dizer que o próximo do grupo Disney para ir ao paredão seria aquele que tivesse mais tempo sem ir ao paredão. Mas o Arthur não pegou esse trechinho da conversa, e diversas outras vezes os meninos comentaram sobre isso, como por exemplo na academia, em que eles chegaram à conclusão de que sim, o Arthur era a pessoa com mais tempo sem ir ao paredão. Mas o Arthur não estava nessa conversa. Acontece que chegou no ao vivo ontem e cada um teve que votar no confessionário. O Gustavo já tinha indicado o Eli e a Jessie, então eles já não eram mais opções. E aí os meninos obrigatoriamente tiveram que se votarem, né? E aí todos utilizaram a mesma justificativa. O Scooby entrou lá e disse que o Arthur já não ia há algum tempo ao paredão e que eles já tinham combinado isso, e aí votou no Arthur. O PA, a mesma justificativa, votou no Arthur. O DG, a mesma, votou no Arthur. O Arthur foi votar, votou no DG porque aquela situação lá que ele viu no quarto secreto, do DG falando amigo, entre aspas, né? Enfim. E aí, meus amigos, acontece o quê? O Arthur ficou com 3 votos contra 1 do DG. Aí foi a vez do Eli votar, ele votou no DG, e a Jessie também votou no DG. Essa votação ficou 3-3, o Gustavo teve que desempatar. E aí que o Arthur viu a justificativa dos meninos ali no ao vivo. O Gustavo disse o seguinte: bom, como a gente já tinha combinado, a pessoa que está há mais tempo sem ir ao paredão é o Arthur, então eu vou colocar ele. Bom, o Arthur não entendeu muito bem essa situação, mas ele utilizou a mesma justificativa do Gustavo para dar o seu contragolpe. Bom, como eles utilizaram essa justificativa, então eu vou colocar o DG, porque eu acho que ele é a pessoa que está há mais tempo sem ir ao paredão. O Scooby rebateu e disse que era ele, aí o Arthur respondeu que não sabia, enfim, aí foi o DG mesmo, não teve jeito. Depois os meninos foram pro quarto grunge conversar. E aí que saiu uma discussão. Primeiro essa conversa estava entre Arthur e Scooby. E assim, o primeiro ponto da discussão foi o Arthur explicando que não concordava com o argumento dos meninos, porque ele estava justificando que o paredão falso era sim um paredão, que essa justificativa dos meninos não fazia sentido, porque eles não poderiam deixar de considerar o paredão falso como sim um paredão. Mas depois, essa conversa guinou para outro lado, em um lado que o Arthur disse que não tinha participado dessas combinações. Até então ele não sabia que os meninos iriam colocar quem tivesse há mais tempo sem ir ao paredão. O Arthur disse que em nenhum momento participou dessa conversa, que os meninos meio que excluíram ele dessa tratativa. O Scooby disse que tinha conversado diversas vezes sobre esse assunto e até relembrou um momento em que eles conversaram e o Arthur estava do lado dormindo. Aí o Scooby pensou que o Arthur tinha ouvido neste momento, não sei. Tanto é que ele falou assim: não dá pra ficar controlando, será que ele está em todas as conversas? Aí o Gustavo também falou: a gente citou sobre isso algumas vezes. E aí o PA se intrometeu: você falando assim, parece que caraca, a gente... O PA não completou a frase, mas ele quis dizer
que o Arthur estava dando a entender que os meninos estavam armando pra cima dele. Aí o Arthur rebateu: "Não coloca palavras na minha boca." E o PA disse: "Você também não coloca palavras na minha." Cara, e essa amizade? Morreu? E o Gustavo questionou: "Se você não participou da conversa, será que não faltou um pouco de interesse seu?" E aí os meninos começaram a jogar pro Arthur a culpa dele não ter participado dessa conversa, dessa combinação. Enfim, aí o Arthur esqueceu o fato de que ele não tinha participado da conversa, ele só colocou isso como um detalhe ali no meio. Só que ele continuou explicando que mesmo ele não tendo participado da conversa, essa justificativa, esse argumento dos meninos não era válido, porque em um paredão falso a pessoa passa por todos os processos. Ela vai lá, pede pra ficar, arruma as malas e até sai do programa no caso dele, né? Enfim, e aí, meus amigos, o Gustavo quis colocar o Arthur em contradição. Ah, se o nosso argumento não é válido, o seu também não é. E ele disse o seguinte: "Teu argumento para puxar o DG foi errado, você deveria ter puxado o Scooby." Aí o Arthur justificou: "É que eu não sabia que o Scooby tinha ido há mais tempo que o DG, mas também o DG foi a menos paredões, foi somente a 2. E aí o PA fez uma análise: "Na minha opinião, a gente está dando o que os caras querem. Se quiserem me tacar no próximo paredão, pode também taca, pô." No final dessa conversa, o Arthur quis chegar a uma conclusão do que eles fariam no próximo paredão para mandar um dos meninos. Qual seria a justificativa? Porque essa justificativa de quem foi há mais tempo no paredão talvez não fosse mais válida, porque agora o DG foi ao paredão, o Arthur foi ao paredão, então quem seriam os próximos? O Scooby e o PA. Mas e se não der pra mandar o Scooby e o PA? E se eles forem líderes, né? Então assim, essas justificativas vão ficando escassas no final das contas. O Scooby explicou que cada semana eles chegariam a uma conclusão, eles decidiriam de alguma forma, e que em um próximo paredão ele e o PA estariam disponíveis para irem ali enfrentar, né? Enfim, pessoal, acontece que essa conversa acabou e ficou de uma forma bem tensa. Por sinal, se vocês quiserem assistir os trechos dessas discussões, estão no meu Instagram, @marquiavlaoficial. Vão lá conferir porque são cenas tensas, são troca de farpas entre amigos, né? Depois disso, o Arthur foi conversar com Eli e fez uma análise sobre toda essa discussão. Posso estar errado, mas acredito que não pegou bem pra eles, porque o público não considera que o paredão falso não é um paredão como eles estão considerando. O Eliezer concordou: "A justificativa de votar a uma pessoa que está há mais tempo sem ir ao paredão é errada. Você tava no paredão falso, pô." O Arthur reforçou que pode estar errado, mas que acha que o público está com ele nessa. Inclusive, eu gostaria de saber, será que o público tá com o Arthur ou não nessa discussão aí? Será que o público concorda com ele? Já lá no quarto do líder, o Gustavo comentou o seguinte com o Scooby: "O Arthur leva muito pro pessoal. Na minha justificativa de desempate, eu poderia ter falado que era por afinidade entre ele e o DG. Se ele tivesse que decidir entre eu e o PA, eu sei o que ele faria. Paredão falso é complicado? É complicado, mas o público já sabia que ele não ia embora." E aí o Scooby respondeu: "É que às vezes, quando ele bota uma parada na cabeça, ele não consegue ouvir as pessoas. Ninguém estava na maldade quando indicou ele. A gente só estava pensando em quem tinha ficado menos tempo em risco de sair." E sim, os meninos chegaram à conclusão de que era uma justificativa válida dizer que o Arthur não foi o cara que estava há mais tempo sem ir ao paredão, mas sim o cara que estava há mais tempo sem risco de sair do programa. Enfim, é complicada essa situação, né? Eles utilizaram outra frase agora. Mas assim, só uma análise rápida. O Arthur está há mais tempo sem risco de sair do programa, beleza. Então o público precisa que o Arthur vá ao paredão para decidir se ele sai ou se ele fica. Mas aí que tá, meus amigos, ele foi para um paredão falso e foi meio que o contrário. O público não queria que ele saísse, o público queria que ele ficasse e que ainda fosse ali ter o controle da casa. Ou seja, o público já respondeu sobre o Arthur recentemente. Eu acho que assim, você tem que pôr no paredão a pessoa que o público está há mais tempo sem responder sobre ela. E o Arthur teve uma resposta recentemente, vamos ser sinceros. Bom, no mais é isso, eu voltarei com outros vídeos, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima e tchau!